Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios da TV Canal 20 o Dr. Mário Lúcio Quintão Soares, que é professor da PUC Minas, é um advogado militante, conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, está sempre envolvido nas discussões dos grandes temas, representando Minas Gerais no Conselho Federal da OAB em Brasília, e é um professor de teoria do Estado, até autor de um livro muitíssimo aplicado e indicado nas faculdades. Todos os alunos do Brasil todo estudam pelo livro do Dr. Mário, e ele vai nos falar sobre direito eleitoral, que é também uma outra disciplina que ele leciona. E eu já começo fazendo uma pergunta que está aí de último interesse a todos. A lei da ficha limpa, Dr. Mário, como você pode nos falar sobre ela? A ficha limpa veio para moralizar a vida pública brasileira. Mas é uma lei que traz consigo contradições. É iniciativa popular, ou seja, é produto de pressão popular, no sentido de tentar criar mecanismos para o controle das atividades dos homens públicos brasileiros. Mas o que a gente percebe? A ficha limpa, ela não conseguiu, por exemplo, afastar Maluf. A ficha limpa não impede que o Tiririca seja candidato. Aí vocês me perguntam, mas o que tem a ver o Maluf e o Tiririca com isso? O Maluf, em matéria de probidade administrativa, né, ele parece que deve ter infringido, né, alguma coisa, mas ele foi absolvido em tudo que ele foi condenado. Agora, a ficha limpa, ela vem no sentido de que ela comete uma atrocidade em termos de lei. Por quê? Ela retroage. E o Supremo entende que esse momento que ela retroage, ela não está no sentido de aplicar uma sanção àqueles políticos, né, que cometeram determinado tipo de infração. Retroagir o quê? Porque a lei ela foi editada para o próximo processo eleitoral, segundo o entendimento do Supremo. E essa lei ela deveria produzir os seus efeitos a partir das transgressões cometidas a partir de agora. E o que nós estamos percebendo? As pessoas, os políticos estão sendo punidos, né, por atos cometidos anteriormente. Nós que ensinamos direito dizemos para os nossos alunos que a lei só pode retroagir no sentido de beneficiar. E no caso explícito entende o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, para mim, com a devida vênia, é um oráculo de Delfos. O que é? As interpretações dadas para o Supremo não geram segurança jurídica. Ele interpreta mais no sentido político da coisa. Aí vocês falam, mas é um tribunal político. Mas é um tribunal político, mas que tem que se ater à Constituição vigente no Brasil. Tem que se ater, principalmente, a tratados internacionais. E o Supremo acaba num ativismo judicial perigosíssimo. O que é ativismo? Em vez do legislativo ficar legislando as matérias necessárias, principalmente em relação à própria ficha limpa, né, mostrando a dimensão da ficha limpa, compete ao Supremo estabelecer isso. Então, o medo que nós temos é o seguinte: será que o Supremo é o oráculo da verdade? Né? Será que o Supremo que deve dar a última palavra? Mas tudo bem, já que o Supremo assim se manifestou, nós temos no próximo pleito eleitoral a ficha limpa em vigência. Aí vocês me perguntam, em relação a Montes Claros, o que vai acontecer? Nada. Qualquer político daqui que estiver com dificuldade para se safar da ficha limpa é contratar um bom advogado, e o advogado vai, através de uma medida cautelar, colocar esse candidato, né, no páreo político. Aí você fala, mas qual o risco que vai decorrer em relação a isso? É um risco muito sério. Qual o risco? É o risco seguinte: quando for julgar o mérito da questão, quando for julgar a ação principal pertinente, né, a inelegibilidade desse candidato, provavelmente ele perderá o seu mandato. Isso gera insegurança jurídica. Mas o Supremo criou essa situação. Ou seja, se alguém conseguiu uma liminar em relação a um cautelar, a um recurso qualquer, né, obviamente poderá ser candidato. Então, eu tenho lá minhas dúvidas da eficácia dessa ficha limpa. A ficha limpa, ela vem no sentido de satisfazer a pressão da opinião pública. Mas eu tenho medo de ser um teatro de marionetes. Tem de ser uma farsa, uma falácia. E eu quero leis no Brasil que tenham eficácia, mas as leis têm de ter uma função pedagógica.
lugar de político corrupto é na cadeia. Aí vocês me perguntam, mas o senhor está sendo muito radical? Mas não estou sendo radical, não. A improbidade administrativa é praticada no Brasil e ninguém faz nada. O Ministério Público, por mais que queira, entra com as ações, mas às vezes precipitadamente. O Ministério Público, se tiver um foco, né, a gestão pública, e pegar casos concretos, mas bem fundamentados, ele pode lograr. Mas não é através da ação civil pública, não. Atenção, meus queridos promotores públicos. É mais do que ação civil pública. É fazer um levantamento pormenorizado, agora não é na véspera da eleição, não. Isso tem que ser um processo que nós temos de acompanhar no cotidiano dos candidatos. Agora, isso é um mecanismo. E eu falo isso tudo porque nós que somos ligados à OAB, nós temos o intuito de moralizar a administração pública brasileira. Agora, não somos vestais da pureza. Nós queremos o devido processo legal. Nós não podemos que ninguém, e acreditamos na nossa defesa, né, em termos de ideias, que as pessoas que se envolverem em qualquer ato de improbidade administrativa têm o direito, né, do contraditório, têm o direito de plena defesa, ampla defesa. Agora, julgar essas pessoas precipitadamente, aplicar uma norma no sentido que elas não possam ser candidatas, e o pior, o mais grave, né, sem o devido processo legal, não, isso é arbitrariedade. Eu tenho medo que o Brasil, com essas mudanças todas, existe um espectro do Estado policial nos rondando. Por que o Estado policial? As pessoas querem punir, as pessoas querem reprimir. Nós estamos agora elaborando um novo Código Penal. E o que eu sinto, né? Às vezes, eu penso que o Código Penal tem que ter um sentido mais pedagógico, um sentido mais educativo. Algumas penas, né, que são aplicadas, né, são muito severas e outras são completamente inócuas. Então, nós temos de olhar a nossa realidade. O que as pessoas têm, e a gente percebe, é uma preocupação em trazer mecanismos legislativos de outros países e implantar no Brasil. Não. Eu acho que a lei ela tem que corresponder à expectativa da nossa sociedade. Elas têm que ser desejadas pela sociedade. E eu acredito que na elaboração desse novo Código Penal é interessante que nós tenhamos não pessoas ligadas a uma estrutura de poder na elaboração desse código, mas uma ampla discussão com a sociedade civil brasileira. Nós precisamos de um código, né, no meu modo de ver, que, por exemplo, que abranja a mesma questão da ficha limpa, mas no intuito pedagógico, no intuito de coibir mecanismos, né, arbitrários. Porque ficar colocando poder absoluto na mão de juiz, né, para julgar de uma forma, né, autoritária, nós não vamos construir nada em termos de democracia. Doutor Mário Lúcio, a lei da ficha limpa, quando foi editada, ela, em princípio, parece-me, eu gostaria de ter a sua opinião, que contrariou um princípio constitucional que determina que a lei que trata de eleição não pode ter vigência naquele mesmo ano. E, no entanto, ela foi aplicada para alguns candidatos ainda naquele mesmo ano. Como que você verifica, como que você nos explica essa condição de uma lei eleitoral só ter validade para as eleições do ano seguinte em diante, e como que foi realmente a aplicação da lei no ano da sua edição? Aconteceu uma situação assim muito peculiar. Simplesmente o Supremo Tribunal Federal deu empate em relação a aplicação da lei da ficha limpa no pleito passado, ou seja, metade do Supremo se posicionou no sentido que ela devia ser aplicada e outra metade, né, no sentido contrário. Agora, o que a gente percebe? Que só com a presença do Fux, ou seja, quando se completou o número de membros do Supremo Tribunal Federal, aqui chegou à conclusão, o Supremo, né, chegou a um certo consenso que a ficha limpa só deveria ser aplicada ao processo agora, né, das eleições de 2012. Mas vários políticos foram punidos. Aí o Supremo acabou tendo de voltar atrás. O Jader Barbalho, eu acho que é o paradigma disso que nós estamos falando. Isso é um absurdo, gente. O Supremo não pode ficar nessas posições contraditórias, paradoxais, né? Eu vou mais longe, né? O triste disso é o tal do Superior Tribunal Eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral. Esse tribunal é um tribunal feito de acordo com o Código Eleitoral vigente. Esse Código Eleitoral, todos nós sabemos que o entulho autoritário, né, advém da ditadura militar. E o que ele traz consigo? Quais são as pessoas que participam do Tribunal Superior Eleitoral? 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros
do STJ. E 2 juristas, entre aspas, que não são nem indicados pelo 5º Constitucional do OAB, não, são indicados pelo presidente da República. Aí vocês me indagam o seguinte: esse tribunal tem alguma legitimidade? No meu modo de ver, sei lá. É um tribunal improvisado, como a Justiça Eleitoral é. Agora, através de suas resoluções, ele toma medidas, e, por exemplo, em relação à ficha limpa, foi um ativismo que eles fizeram. Eles, naquele momento, decidiram que deveria ser aplicado ao pleito, né, passado, né, que nós tivemos eleição para o presidente da República, para o Senado Federal, para a Câmara dos Deputados, para o governo do Estado, para a Assembleia Legislativa. Então, naquele momento, deveria ser aplicada a lei. Aí depois vem o Supremo e considera que não, deve ser aplicada a partir de agora. Isso causa segurança jurídica, causa recontagem de votos. Vocês falam, mas isso é importante para a democracia? Não. A democracia, ela tem de ter leis que não sejam casuísticas. Ela tem de ter leis que sejam aplicadas, que as pessoas, de uma forma pedagógica, possam recepcioná-las. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos a falar em pouquíssimos minutos sobre esse assunto de direito eleitoral com o Dr. Mário Lúcio Quintão Soares.